Boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Estou aqui num cenário improvisado, então a câmera aqui no local improvisado, qualquer coisa. Vão acontecer barulhos, pode ser que a câmera caia aqui no meio do processo, enfim. Deixa eu dar mais uma arrumada, parece que tá tudo torto aqui. Então hoje é a nossa live com a Rafa Campos. Oi, Marcele. Vão entrando, vamos esperar aqui a Rafa entrar, né? E qual que é o assunto de hoje? Deixa eu colocar aqui nos comentários, né? Sobre o que é a nossa live. A longa espera. Vou digitando aqui enquanto eu aguardo todo mundo entrar, enquanto a gente aguarda a Rafa. A longa e doce, né? Vamos mandando aí, ó, quem entrou vai mandando aí para as tentantes, né? Quem tá esperando aí para ter seu filho, quem ainda não recebeu o positivo, né? A longa e doce espera. Tô digitando aqui o tema da live. E vamos aguardar aqui, entre uns minutinhos antes, né? Queria até falar aqui um pouquinho. Vou mandando aí, então, um aviãozinho para todo mundo. Vamos avisando aí o pessoal, vamos deixando aqui o Instagram aí notificando todo mundo que vai ter a live agora. Tô mandando aqui também, mandem aí. Já já a Rafa entra. Oi, Ana. Oi, Ju. Carla. Estamos aguardando aqui a Rafa. Ai, falei aqui que eu tô num cenário improvisado aqui. Não tô em casa. Então, gente, me digam aí o som, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque às vezes, né, dá umas falhas aqui no sinal. Avisem pra mim, porque eu tô sem fone, qualquer coisa eu coloco fone. Eu trouxe aqui. Me digam aí, se tiver ruim pra escutar, eu pego aqui. Obrigada, Ana. Essa live vai ser uma delícia. Ai, é o que nós esperamos, né? Que bom que vocês estão aqui. Vão lá, vão lá. Ai, que bom, Ana, que bom. Aqui o Instagram tem disso, né? Às vezes acontecem uns improvisos aí e aí a gente fica sem voz, aí fica a imagem fica toda trêmula. Eu vou só ver o relógio aqui. Ainda falta um minutinho, é isso, né? Vamos aguardar aqui a Rafa entrar. Então hoje nós vamos falar sobre o depoimento da Rafa, né? A Rafa entrou. Vou chamar ela aqui então. Eu acho que vai ser um assunto muito, muito importante, assim, para muita gente, sabe? Porque... Oi, Vanessa. Oi, Rafa, tudo bom com você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Sim, imagem boa também. Ai, que bom. É que eu tô na casa da minha mãe, aqui tem cachorro, eles estão fazendo um barulho danado.
Eu também tô na casa da minha irmã, não tô em casa, e aqui também tem criança, tem cachorro, daqui a pouco a gente escuta os barulhinhos aí no fundo. É. Não tem estúdio, não tem nada. Que bom, Rafa, te receber aqui mais uma vez, né? A gente já fez uma live junto, não consegui salvar. Assim, eu sou uma grande fã sua. Eu já te falei muito, assim, você tem uma história de vida muito linda. E hoje eu queria muito que você compartilhasse ela aqui com a gente. Até porque eu me identifico muito, assim, né? Eu fico muito tempo aguardando aí meu terceiro positivo. E essa expectativa, né? Essa ansiedade que gera na gente, né? Às vezes pode nos tirar um pouquinho do eixo. E eu lembro, assim, como era importante ouvir pessoas que passaram pelo mesmo caminho que eu estava passando. E como que me impulsava, sabe? Me fortalecia, me ajudava na minha caminhada também nessa espera. Que às vezes, assim, pode ser, a gente pode ir pelo caminho, né, de ser um martírio, de ser sempre aquela coisa triste, ou pode levar e obter esse outro lado, né, que a graça de Deus vem demonstrar, né? A gente pode adquirir aí mais paciência, pode adquirir várias virtudes ao longo desse caminho, mas se a gente souber, né, Rafa, caminhar, se souber trilhar ele. Fala um pouquinho, apresenta um pouquinho aí, para quem, porque teve bastante gente nova aqui, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí sobre você, o seu trabalho aqui também na internet, e aí depois você já pode entrar falando aí sobre sua história, que foi muito, muito importante para mim. Ah, então tá bom. Obrigada, viu, Vanessa, pelo convite mais uma vez. Olha, então, bom, eu sou a Rafa Campos, né? Tô aqui no Instagram falando sobre o retorno ao lar para as mulheres, né? Tentando ajeitar aqui um pouquinho o celular. Bom, eu tenho 4 filhos, eu sou casada há 13 anos. E é aí que muita gente às vezes se pergunta se eu sou casada há 13 anos, se eu sou aberta à vida, por que eu tenho 4 filhos, não tenho 9, não tenho 10, né? Então, na verdade, aconteceu o seguinte, né? Quando eu casei, eu cheguei a fazer, um pouquinho antes, eu cheguei a fazer acompanhamento com a instrutora do método Billings, né? Para aprender. Porque naquela época, para minha cabeça, eu achava assim que toda mulher católica tinha que fazer o método Billings. Eu não entendia que o Billings a gente só usava para fazer um espaçamento por motivo justo. Eu não sabia disso, né? Eu não entendia. Quando eu via falar de paternidade responsável, eu achava que era aquela coisa assim, a gente faz planejamento e em vez de usar anticoncepcional, usa o método Billings. Era essa a ideia que eu tinha, né? Não sabia direito. E aí, mas ao mesmo tempo, assim, eu já tinha falado com meu marido, né? A gente não queria esperar, né? A gente queria... Opa, desculpa, deixa eu tirar aqui as notificações para não ficar fazendo barulho aqui. Então, assim, a gente queria já casar e já, né, já ter filhos, né? Só que, assim, eu ainda estava fazendo faculdade, ele também, né? E acontece que eu achava que as coisas eram muito óbvias, né? Que era assim, casou, tem relação, engravida. Era matemático, né? E acontece que desde já no primeiro mês fui correndo fazer testes de gravidez. Claro que não, né? Negativíssimo, né? Não tinha nada, né? E no outro mês, de novo. E no outro mês, de novo. E nada, né? E aí comecei a ir na instrutora do método Billings para entender melhor como engravidar, né? Para saber fazer o Billings para engravidar. E aí comecei a fazer acompanhamento e nada de conseguir engravidar, e nada de conseguir engravidar. Aí os médicos falavam assim, que achava que eu tinha algum problema hormonal, mas eles não sabiam explicar o quê. Isso assim, há 13 anos atrás, né? Então, hoje está bem diferente já, né? Algumas coisas. E aí, ia no médico, e o médico falava, olha, eu vou te encaminhar para um outro que entende mais disso. E chegava lá, daí o médico falava, pode ser porque você está ovulando durante o período menstrual. Então, daí me mandava fazer exames durante o período menstrual para poder descobrir se eu estava ovulando ou não. Aí tinha outros que falavam, não, tente ter relações durante esses dias, porque pode ser que você está ovulando e a gente não está identificando.
Então, assim, eu virei meio que uma cobaia, né? Um teste de todo mundo, né? Aí esse médico falava, olha, a gente fez tudo que já podia ter tentado, vou te encaminhar para um outro, porque pode ser que você tenha outro problema. E assim eu fui pipocando, de médico em médico. E aí, né, teve alguns que me davam indutor de ovulação, porque falava assim, olha, aparentemente todos os exames, o que eu fazia? Fazia ecografia, fazia acompanhamento hormonal, né? E dava-se entender que eu estava ovulando, né? No meio do ciclo, estava tudo funcionando certinho. Eu tinha um ciclo regular de 27 dias, né? Às vezes 28, mas era sempre 27, era bem regradinho o meu ciclo. Então, até mesmo se eu quisesse fazer método de tabelinha, era para dar certo. Não funcionava, não conseguia engravidar. E aí, pipocando de médico em médico, e cada louco que fazia. Teve um que uma vez falou assim: ah, falta de progesterona, mas não me pediu exame nenhum. Só me deu uns comprimidos de progesterona para tomar. Gente do céu, isso é uma loucura, porque assim, né, você toma uma bomba de hormônio e, nossa, eu fiquei muito mal, assim, muito mal, porque daí eu pensava assim, ah, então é só progesterona, eu vou tomar progesterona, eu sei o meu período fértil, eu vou engravidar e vai dar tudo certo. Acho que pelo segundo ou terceiro mês que eu vi que eu não tinha engravidado, eu comecei a ficar tão revoltada, Vanessa, tão revoltada. Eu lembro perfeitamente, assim, sabe? Era de noite e meu marido não podia falar não podia levantar a mão para falar comigo, que eu tava virada numa fera, né? E brigando e nervosa com tudo. E assim, eu comecei a bater, sabe? A socar a minha barriga, porque eu falava assim, mas que coisa, por que eu não consigo engravidar, né? O que tá acontecendo? Se tá tudo perfeito, né? E assim, deitei na coxa, né? E comecei a chorar, que até hoje tá manchada a coxa. Nunca saiu o lápis que eu tava usando, assim, né? De desespero, porque isso era uma das coisas também de ter tomado hormônio, né? Sem ter regulado, né? Sem saber por quê. Mexeu com a emoção. Sim, mexeu muito. Ou seja, eu fiquei muito desequilibrada hormonalmente, assim, porque cada um dava o que achava que tinha que tomar, né? E aí, nossa, eu fiquei muito mal. Daí no dia seguinte, meu marido veio conversar comigo e falou assim: olha, Rafa, algumas pessoas falam que às vezes é a gente mudar de foco, né? A gente tá muito focado nisso. A gente era tão assim que, por exemplo, um amigo nosso ia se ordenar sacerdote no México. A gente não ia viajar porque, assim, mas eu tô falando assim, a gente não ia viajar dali 9 meses, dali 8 meses, porque a gente, e se estiver grávida, não vai, sabe? A gente teve um monte de coisa que a gente não fez, porque a gente ficava pensando, e se estiver grávida, a gente, sabe, assim. E passava os meses e eu não engravidava, né? Então eu já tava naquela fase, assim, que quando vinha imagina, eu trabalhava em escola, imagina, escola, 80% dos funcionários são mulheres, né? Então todo mês eu vinha anunciando que estava grávida, né? E aí, quando chegava, e eu trabalhava justo na administração, ou seja, as pessoas vinham me informar que estavam grávidas para eu poder procurar substituto, para planejar licença maternidade, mudar o uniforme, porque tinha um uniforme só para as grávidas, né? Então, quando vinham me falar, eu não conseguia nem mais disfarçar, sabe? Assim, eu nem dava mais parabéns. Eu já tava assim, ficava murcha, sabe? Quando as pessoas vinham me falar. Porque eu pensava, mais uma e eu nada. Mais uma e eu nada, né? E eu nada. E vendo todo mundo, muita gente. O ano que eu casei, teve um monte de casamento, assim. Teve tanto casamento de amigos que a gente teve que escolher qual que a gente ia. E todo mundo tendo filho, passando 1 ano, passando 2 anos, passando 3 anos, todo mundo começando a ter filho e a gente nada. E a gente nada. Né? E aí meu marido falou assim pra mim, falou, olha, Rafa, a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas ficam muito focadas nisso. Então vamos tentar fazer coisas assim, desfocar, porque numa dessa a gente consegue, né? É só isso, é só atenção. E aí eu peguei e falei assim, é verdade. A gente tava num patamar de vida tranquilo, sabe? Eu tinha sido promovida, eu tinha um bom salário, nossa vida tava muito tranquila, a gente tinha mudado de casa, que é a casa que a gente mora hoje, uma casa espaçosa, tranquila para, né? Então, assim, a gente estava muito bem. Então, só tá faltando os filhos mesmo, assim, né? Isso já fazia 5 anos que a gente estava casados. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, olha que louca, na Federal aqui do Paraná, era sábado o dia inteiro, todos os sábados, durante 1 ano. Então eu trabalhava de segunda a sexta um monte, assim,
porque, né, exigia, acabava ficando fora 15 horas fora de casa, mais ou menos. Aí, final de semana, no sábado, ficava fora sábado o dia inteiro, porque fazia pós, né? Só tinha o domingo pra gente passear, fazer alguma coisa, visitar os pais e tal, mas para manter a mente o mais ocupada possível, para não ficar pensando nisso, né? Não ficar pensando em engravidar. E aí tá, né? Comecei e nada. E nada, e nada, e nada, e não engravidava, né? E eu tinha uma gaveta do criado mudo, assim, do lado da minha cama, que eu ia colecionando já todos os beta-HCG negativos, assim, né? Cada um que ia saindo, ia colocando ali. E daí uma vez uma tia minha, né, falou, olha, né, sua prima, né, tinha um problema, que ela tinha um problema nas trompas. Por que você não vai no médico que tratou ela? Aí eu falei, bom, né? E daí peguei, abri minha gaveta, peguei aquela pilha de exames, fui lá, mas já desanimada, assim, já chateada, né? Já cheia de esperança. E cheguei lá e o médico falou, olha, você não fez um exame. O Rafa, já tinha passado quanto tempo até você começar a fazer esse exame? Já 5 anos de casada, já. 5 anos tentando, todos os meses e nada. E aí chegou lá, o médico falou, olha, você não fez um exame ainda que chama esterossalpingografia. Aí eu pensei, então vou fazer esse, né? Vou ver. Aí ele falou, olha, mas é um exame muito incômodo, dolorido, porque eles vão injetar um contraste lá e vão te dando vários raios-x para ver o caminho, né? Para ver o caminho das suas trompas. Eu falei, não tem problema, porque eu tinha cólicas horríveis, horríveis. Eu tinha um ciclo regular de 27 dias, mas eu menstruava, assim, 8, 9 dias, né? Era muito sangue, muita cólica, fortíssima. Eu chegava, assim, a perder os sentidos, às vezes. Morria de vergonha, porque tinha meses, assim, eu tinha chefe homem, né? Então, todos os meses, os meus chefes sabiam quando eu estava menstruando, porque eu passava mal. Quase todo mês eu tinha que ir para o hospital tomar soro, porque ficava muito mal. E aí, eu estava já assim, né, morrendo de vergonha. Então, quando eu comentei isso com o médico, ele falou, pode ser que você também tenha endometriose, né, porque você tem vários sintomas de endometriose. E daí eu falei, bom, para quem tem essas cólicas horríveis, né, e aguenta o sangue durante tantos dias, né, um exame para descobrir por que eu não consigo engravidar, mais um aqui para a lista, né, vamos lá, não tem problema. E aí fui, mas aí para minha surpresa, chegando na clínica, o meu plano cobria anestesia, daí acabei fazendo com anestesia, e já né, no dia mesmo saiu o laudo e apareceu que realmente eu tinha um problema nas trompas, né, então assim, estão lá os ovários, né? As trompas, elas estão voltadas para o ovário para poder captar o óvulozinho ali que solta, que libera, né? A gente já nasce com todos os óvulos, então, imagina, eu fui fazer esse exame com 30 anos, né? Então, quantos óvulos foram embora, né? E aí, o que acontece? As minhas trompas não estavam assim, elas estavam assim, para cima, e fixas, né? Elas não estavam móveis. Né? Então, os óvulos, eles, segundo o médico, caíam na cavidade abdominal. Eu perdia todos eles, né? Nenhum deles iam para o útero. Então, não corria nem risco nem de eu ter tido algum aborto, nada. Eu simplesmente não engravidaria se eu não arrumasse as trompas, né? E eu morro de medo de cirurgia. Eu tenho pavor de cirurgia, assim, né? Quem me conhece sabe que todo parto eu fugi de cesárea pelo meu pavor, pelo meu pânico de cirurgia. E aí o médico falou, quando ele viu, né, na semana seguinte, já que ele viu, ele falou, olha, só com cirurgia para corrigir, e muito provavelmente você tem endometriose, então a gente já faz cauteração ali mesmo, mas é uma videolaparoscopia, é tranquilo, você interna de manhã, recebe alta à noite, né? E eu falei assim, agenda aí, porque se eu sair daqui, não sei que esse negócio é agendado, eu não faço, né, de tanto medo. Ele já me deu os exames ali pré-operatórios, né? Em questão de semanas eu já falei com o anestesista, já marquei. E foi o último dia que nevou aqui em Curitiba. Foi dia 23 de julho de 2013, né? Que eu fiz a cirurgia. Então, assim, eu só não recebi alta no mesmo dia porque estava muito frio mesmo em Curitiba, né? E as enfermeiras ficaram com dó, então elas me deixaram passar uma noite no hospital ali. Mas foi assim, corrigi. E aí, quando eu corrigi, o médico começou a me tascar remédio, porque ele falou assim, você tem que engravidar logo, porque senão a endometriose volta. Seu útero estava quase todo tomado, assim, de sangue, né, em volta.
Então, você tem que engravidar logo, senão você volta, né? E ele falou, o seu tratamento será ou a cada 2 anos você operar, ou a cada 2 anos você engravidar. E eu falei, bom, vamos lá, né? Já quem esperou todo esse tempo, agora vamos deixar nas mãos de Deus. E aí o médico começou a me dar indutor de ovulação, mas eu não sabia que era indutor de ovulação. Eu achei que era um tratamento pós-operatório. E eu comecei a tomar o remédio. E aí era assim, tinha que tomar lá uns dias certos o remédio no começo do ciclo. Aí, quando começava a se aproximar o período fértil, eu tinha que fazer a ultrassonografia, né? A ultrassonografia transvaginal. Aí fazia. Aí a enfermeira falava, o seu óvulo tá assim, você vai ter que agora injetar uma injeção, né? Era uma injeção que ajudava a madurar o óvulo. Tinha tantas horas para ter relação. Depois eu tinha que voltar e fazer outra ecografia para ver se tinha ovulado de verdade, né? Se tinha dado certo. E depois tinha que voltar dali alguns dias para ver se tinha engravidado, né? Então eu fazia 3 ecografias num mês. E assim, da primeiro mês fiz tudo certinho. Uma injeção dessa era R$500. E eu, né, fazendo tudo lá. Fiz, aí vi que não deu certo. Eu falei, nossa, né? Eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Daí comecei a ficar chateada já de novo. Falei, poxa, operei, corrigi, tô fazendo tratamento aqui com o médico. Aí tava conversando com uma vizinha que era bióloga, e daí ela me falou, Rafa, isso daqui é o mesmo tratamento que se faz nas clínicas para engravidade, né? De reprodução humana, né? Eu falei, é? Aí ela pegou e falou, Ela falou assim, olha só, aqui, ó, você liberou 4 óvulos num mês. Né? Claro que aqui para você engravidar seria natural, né? Porque você estava sendo orientada para ter relação nos dias certos. Mas você corria o risco de ter quadrigêmeos, né? E eu peguei e falei assim, não, isso daí não tá certo, né? Porque, poxa, eu operei, já resolvi o problema. Eu acho que o certo agora é deixar que Deus guie, né? Que Deus cuide, né? Aí eu peguei, voltei no médico e falei, escuta, o senhor tá forçando a barra para eu engravidar, né? Aí ele falou, não era isso que você queria? Não é por isso que você operou? Aí eu peguei e falei, mas né, vai que eu engravido de trigêmeos, o meu corpo não resiste, quanto problema pode dar isso, né? Aí eu falei assim, bom, vou tentar mais um mês pra ver. Daí fiz. Não deu certo. Eu tinha liberado 3 óvulos e eu não engravidei. Fazendo tudo. Fazendo a ecografia, tendo relação no dia certo, tudo certinho. Não engravidei. Aí eu peguei e conversei bem com meu marido, falei assim, quer saber? Eu não vou voltar lá nesse médico mais não. Deixa quieto. Eu falei, olha, tudo, absolutamente tudo que a gente podia ter feito, eu fiz. Já se passaram quase 6 anos, eu fiz tudo que é exame, eu fiz tudo que é tratamento, eu fiz tudo, não tem mais o que humanamente eu posso fazer. E aí a gente falou assim, bom, então isso era setembro mais ou menos, né? Aí ele falou assim, bom, então vamos esperar virar o ano, começa a pesquisar como faz para entrar na fila de adoção e em janeiro a gente começa o processo de adoção. Falei, combinado. Em janeiro a gente começa o processo de adoção e encerra o papo, não vamos mais falar de filho. E talvez Deus não queira que a gente tenha filhos biológicos e tá tudo bem, né? A gente sempre sonhou em ter 5 filhos, mas se a vontade de Deus é não ter nenhum, a gente não vai ter nenhum e pronto, né? E vamos descobrir o que ele quer da gente durante esse tempo. E aí fizemos isso, né? Esquecemos o assunto. E aí foi em dezembro, né? Durante um final de semana, a gente foi fazer o caminho do Itupava, né? Quem conhece aqui no Paraná, que é uma trilha no meio da serra, né? Ali. A gente sai daqui de 4 Barras, que é uma cidade do lado de Curitiba, e chega em Morretes, que é no litoral, indo pela Serra do Mar, né? Por dentro do mato. E aí eu fiz o caminho do Itupava. No dia seguinte teve uma festa no meu condomínio, com pula-pula, e eu pulando com as crianças na cama elástica e tudo, né? E aí, na segunda-feira, que eu tava estudando para concurso, porque eu também falei assim, né, vamos mudar aqui os planos. Tava indo pro cursinho do concurso, né, do curso lá, e daí, aí que eu me dei conta, daí que eu parei e pensei assim, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Faz uma semana que era para ter descido minha menstruação e não desceu. E aí, assim, eu tinha cólicas muito fortes, então eu sabia muito quando minha menstruação ia descer, e eu não me dei conta. E aí eu fui conversar com meu marido, ele falou assim, você tem ainda alguma guia lá? Daí eu fui ver, eu tinha ainda mais uma guia dentro da minha gaveta, né? Falei, amanhã cedo eu faço o exame.
E era dia 9 de dezembro, né? Dia de San Juan Diego, que é o índio para quem Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, né? E ela falou, foi para ele, que Nossa Senhora de Guadalupe falou, né? Meu filho, não estou eu aqui que sou a tua mãe, né? Não se perturbe. Nós somos muito devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E quando eu vi que era dia 9, eu falei, nossa, aí tem, né? E aí eu fui fazer um exame. Quando veio o SMS do laboratório no celular, né? Dizendo que o resultado estava pronto, eu não tinha coragem de olhar, né? E aí quando eu fui ver, estava acima de 1000, assim, né? Tava super positivo, né? E eu olhei assim, eu fiquei, não pode ser meu exame, né? Eu olhava meu nome, olhava minha idade, olhava tudo, assim, falei, não acredito que sou eu, né? E aí eu peguei e, né, o marido já chegou, contei pra ele, ele falou assim, eu tinha certeza, eu tava observando que fazia uma semana que não descia a sua menstruação. Eu falei, mas por que você não me falou, né? E ele falou, não, porque agora a gente tinha desencanado, né? Tinha que deixar nas mãos de Deus, né? Então, ficou, né? Foi assim, no dia 9 a gente descobriu que estava grávida. E aí, quando eu fui no médico, eu fiquei pensando assim, será que ainda não tem vestígio daqueles medicamentos que eu tomei, né? E aí, chegando lá, o médico que fez o exame falou, não, você ovulou um óvulo só do lado esquerdo, né? Então, assim, foi certinho, tudo natural, absolutamente natural. Meu corpo já não tinha mais nada de medicação, né? E aí que a gente, né, aí começou todo o processo de agora entender o que era maternidade, né, porque eu já tinha tirado da minha cabeça. Mas isso foi em dezembro, né, foi dia 9 de dezembro. Então, para quem estava preparado começar o mês de janeiro de 2014 na fila de adoção, a gente começou o ano grávidos, né. E assim, o que eu sempre, né, falo para as meninas aqui, porque tem muita gente que pergunta, né, Vani, como viver a paternidade, a maternidade nesse tempo de espera, né? Eu sempre falo assim, gente, sirvam, né? Sirvam. Por quê? O que foi tão difícil para mim, Vani? Esses 6 anos foram assim, viver em função disso, sabe? A gente deixou de viver muito, a gente deixou de fazer muita coisa. Claro que assim, hoje eu vejo a mão de Deus, né? Eu vejo assim que Deus permitiu por alguma coisa. Mas depois, na nossa vivência, quando os filhos vieram, muita coisa poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais fácil. Se a gente tivesse usado esse tempo, sabe, convivendo com outras famílias, assim, de servir, de estar junto, sabe, sabe, chegar assim para casais que têm mais filhos e falar, ó, vai tirar um final de semana de descanso que a gente cuida das crianças, a gente fica para vocês, né? Ou uma mãe super atarefada, que a gente sabe que às vezes não consegue marcar um médico porque não tem com quem deixar os filhos, né? Difícil de encaixar as agendas, fala, vai lá, né? Vai no médico que eu fico para você com as crianças, né? Ou assim, amigas, agora eu não consigo ajudar porque eu também tô com um bebê pequeno, mas eu vejo amigas que estão tendo filhos, né? Recém-paridas, que dá vontade de falar assim, não, deita e descansa, cuida do seu puerpério que eu vou lavar, vou cozinhar para você, né? Então, assim, a gente teria, digamos que feito um test drive, né? Assim, do que é realmente viver tudo isso, se a gente tivesse se colocado a serviço, né? Porque a gente tinha tudo. A gente tinha tempo, a gente tinha dinheiro, a gente tinha, né, a juventude, a gente tinha tudo, né? Então, assim, eu vejo que realmente eu, em particular, Rafaela, eu fui omissa durante esse tempo. E por isso que eu tenho vontade de falar, sabe, para todo mundo assim, gente, se você está vivendo esse tempo de espera, não seja omisso com a sua maternidade, sabe? Porque todos nós fomos chamados à maternidade, todas as mulheres, todas. Até mesmo quem é consagrada, quem é religiosa, né? Mas cada um é chamado a viver a maternidade de um jeito, né? As religiosas, as consagradas, elas são chamadas a viver de uma maneira espiritual. E nós somos chamados a viver, seja dos nossos filhos de adoção, ou seja dos nossos filhos biológicos, ou se eles não vêm, né? A gente viu o exemplo, por exemplo, da Bruna Gutstein, quanto tempo ela ficou para adoção, e só depois que saiu, né? Então, assim, mas o que a Bruna fez? Por que eu acho tão lindo na Bruna, né? Ela estava aqui, ela estava no YouTube, ela estava falando de Nossa Senhora, estava ensinando sobre a consagração. Eu fui conhecer da consagração há pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, né? Então, assim, a gente pode fazer tanto apostolado, a gente pode ajudar tantas pessoas, a gente pode se pôr tanto a serviço das outras pessoas,
E às vezes a gente tá aqui, sabe? Só olhando pra nossa barriga. Literalmente pro nosso umbigo. Literalmente. Porque a gente só tá olhando. A minha barriga não cresce, meu positivo não vem, né? Então, assim, desculpem eu ser muito efusiva, assim, pra falar isso, mas é que, né, eu sempre falo lá no meu perfil o lema, né? Quem ama não perde tempo. É por isso, sabe? Não percam tempo, sabe? Não percam, porque passa muito rápido, né? Santa Teresinha falava que essa vida é um sopro, não é nada, né? Essa é uma gota, não é nada. Então, se essa vida é rápida, se essa vida passa muito rápido, né? Não sejam omissos, peçam realmente, sabe? Ajoelha mesmo, pede diante de Deus e fala: Senhor, como eu devo viver a minha maternidade? Como que o que o Senhor espera de mim? Quais dons o Senhor me deu para viver a minha maternidade? E se bota em serviço, né? Se bota em serviço, porque a gente às vezes fica esperando muitas circunstâncias perfeitas, sabe? Mas elas nunca vão chegar. Quando as coisas estiverem perfeitas, é sinal que a gente já bateu as botas, partiu dessa para melhor. Né? Aqui as coisas não serão perfeitas. Então, quando elas não estiverem, né, que a gente realmente se bote a serviço, se coloque a serviço, né, se ofertar pelos outros, porque o que mais tem a gente precisando. Desculpa, Vani, pode falar. Nossa, nem sai. Rafa, eu me vi muitas partes aí que você relatou, né? Esse teste das trompas mesmo, assim, eu fiz sem anestesia, assim, a coisa mais horrível do mundo. Eu também tomei indutores, sabe? Sem saber o que era, né? E os indutores, eles fazem a gente sofrer 3 milhões de vezes mais, né? O período menstrual, assim, a TPM, é tudo triplicado. E eu fiz por muito tempo também, sabe? E realmente isso que você falou, da gente não ficar olhando só para nossa barriga, né? É claro que assim, eu já tinha as minhas 2 filhas, sabe? Quando eu queria o terceiro, mas não vinha. Eu venho de uma história um pouco diferente, mas em muitas partes, assim, eu me vi na sua história, né? Isso de bater na barriga, eu fiz muito isso, sabe? E Deus faz tudo na hora certa, realmente, não é na nossa hora, né? A gente quer do nosso jeito, né? E isso de não deixar Deus agir atrapalha, né? Atrapalha, nos gera mais ansiedade e atrapalha a nossa convivência com os nossos, né? Podia também ter feito muito mais coisas, e é isso que você disse mesmo. Quem ama não tem. Quem ama tem pressa. É isso, né, Rafa? É, isso mesmo. Quem ama não perde tempo. Quem ama não perde tempo, isso. E eu vejo também, assim, muita gente, sabe? Focando muito nisso, né? E olha, assim, essas famílias numerosas. Eu fazia isso, né? Aqui do Instagram, achava a coisa mais linda. Eu ficava assim, nossa, mas será que é isso? Então, Deus só tem 2 para mim, pronta, e acabou. E não tem mais nada. E eu também não tinha nada, sabe? Eu ia nos médicos, assim, e eles, todos os exames, assim, até nunca deu nada, 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 nada. Não deu nenhum defeito. E às vezes eu pedi para Deus, sabe? Que eu tivesse alguma coisa, olha só. Que eu tivesse alguma coisa para eu poder ir lá curar, para pegar um remédio, tomar e passar, sabe? Isso de, não, você não tem nada. Para mim era como se fosse a pior coisa do mundo, essa notícia. Não tem cabimento, né? Porque tipo, você não tem nada, você tá bem, você tá saudável, vai lá, faz alguma coisa na sua vida. E é isso mesmo, né? A gente aprende com a vida, né? E eu acho que é isso mesmo, tá aí pra gente amadurecer e que as nossas histórias, né, inspirem outras mães a não passarem pelo mesmo que a gente passou, né? Que sejam melhores, que vivam essa espera, essa longa e doce, que seja doce, né, essa espera, e não assim amarga, azeda, como foi muitas partes a minha também, a sua. Então, nossa, foi lindo, assim, né? E depois de quanto tempo que você teve o próximo, Rafa? Depois de... Na verdade, eu voltei a ovular depois de 1 ano.
E na segunda ovulação, com 1 ano e 1 mês, eu engravidei da segunda filha. Aí da terceira, depois da segunda, eu voltei a ovular com 7 meses, ela tinha 7 meses. Mas eu precisava fazer uma cirurgia do nariz, porque eu tinha um desvio de septo bem complicado aqui, que eu precisava corrigir. Então, aí a gente realmente espaçou, né? A gente esperou para poder fazer a cirurgia, mas assim, a gente esperava assim no limite, porque a gente falava assim, se Deus quiser mandar, não tem problema, a gente espera mais uma vez, mais um pouco para a cirurgia, né? Então, aí mas deu certinho, assim, foi o tempo, eu tive só o tempo de me preparar para a cirurgia, eu fiz a cirurgia, aí começou, né? Logo depois a gente já começou a tentar engravidar. Daí eu acho que 4 meses seguidos eu não consegui. Aí no 4º mês que eu consegui, né? Mas eu tava não era nem mais assim, não tava fazendo nada. Eu estava efetivamente tentando engravidar e não conseguia, né? E aí depois do 4º mês, daí que eu consegui, eu falei, começou a dificuldade de novo, né? Mas eu já tava com 35 anos. Daí eu falei assim, não, eu acho que agora vai começar a pesar, né? E daí foi que eu até conversei com a médica. E ela me explicou, ela falou, olha, a partir dos 37 anos cai consideravelmente a fertilidade, né? Falei, então tá. Então, assim, passando essa gestação, a gente realmente não vai fazer nada para evitar absolutamente nada, né? Porque a gente queria realmente ter mais, né? E para deixar aberto, se Deus quiser mandar, a gente fala, se Deus tiver pressa, ele manda, né? E aí E daí foi, eu voltei a ovular da minha terceira filha com 4 meses. Ela tinha 4 meses, eu voltei a ovular. E nada. Eu fui engravidar ela tinha 1 ano e 3 meses. Então, assim, depois também, né? Agora, até quando o Bento nasceu, que a gente teve que optar para cesárea, teve que ir, né? Porque ele não nascia e tal. E aí, quando eu fui assim, já meio chateada, porque eu falei assim, poxa, eu não queria evitar, né? Não queria esperar. E aí a minha médica, na hora que tava fechando, né, ela falou assim, olha, Rafa, sua parede uterina, assim, não tá grossa, como fosse a primeira gestação, mas também não tá fina, embora tenha sido a 4ª gestação e a 3ª cesárea, né? Então, digamos assim, ela tá apta para qualquer momento poder ter outra cesárea sem problema nenhum, né? E aí, nossa, nessa hora eu agradeci a Deus, né? Ela lá me costurando e eu agradecendo, né? Falando, ufa, né? Não preciso fazer nada para evitar, né? Então, aí, dito e feito, né? Mas até agora eu não voltei a ovular ainda, né? Então, o Bento já tá com 4 meses. E, assim, mas eu tô consciente, eu sei que se eu comecei a ter dificuldade já, né, da minha outra filha, mas também por conta da idade, né? Daqui uns 2 meses eu faço 38 anos, então, né, muito provavelmente minha fertilidade realmente já tá diminuindo. E para mim, assim, mais do que nunca agora, realmente, se vir bebê, vai ser, assim, muito carinho de Deus mesmo, porque eu sei que de agora em diante está cada vez mais difícil mesmo para mim, né? Mas, assim, é interessante. Até, né, ela está perguntando aqui se esse espaçamento entre as gestações era feito com o método Billings. Não era, né? Só esse, né? Entre a segunda e a terceira foi com o método Billings, sim. Né? Como eu fiz lá no começo do casamento para engravidar, eu me conheci muitíssimo bem, mas muitíssimo bem. O meu padrão infértil é úmido, ou seja, durante todo o meu ciclo eu estou úmida. A mudança, ela é muito sensível, assim, quando eu fico fértil, a mudança do padrão do muco. Mas eu me conheci tão bem que eu sei perfeitamente quando eu estou ovulando. Eu sei perfeitamente as 24 horas que eu estou ovulando ali. Então, assim, não tem segredo para mim fazer o Billings. Inclusive, né, o Billings, ele me ajuda até a ver a questão da minha saúde do corpo, assim, né? Então, hoje em dia, claro, eu não faço nada para evitar, eu estou amamentando, mas automaticamente eu acabo observando o muco, mas por uma questão de saúde, porque assim, se tem alguma mudança no padrão do muco, eu sei que deve ter algum problema hormonal ou alguma coisa de infecção, então isso me ajuda muito, assim, sabe? Então, hoje eu não faço nada para evitar, mas a minha observação é automática, assim, sem querer eu estou observando. E isso me ajuda na questão da saúde, né? Então, por isso que eu gosto muito, né? Mas eu quero conhecer também mais sobre a naprotecnologia. Eu conheci há pouco tempo, faz 2 anos só que eu ouvi falar.
Por isso que eu sempre indico a doutora Melissa Abelha, que eu fiz live com ela, né? Ela é naprotecnologista. Então, quem não consegue engravidar, eu indico conhecer essa tecnologia, que, né, é também recomendada pela igreja, né? Então, assim, e pelo jeito, assim, infinitamente muito melhor, até pela questão da nossa saúde, porque até, assim, sim, e super completa, né, da nossa questão de suplementos, questão de alimentação. Eu acho que a mulher que consegue se observar e fazer a naprotecnologia, ela deve ter uma saúde maravilhosa, deve ser uma pessoa super forte, né? Então, assim, e é tudo que a gente precisa para os nossos filhos, não só para engravidar, né? A gente precisa para a nossa família realmente estar pronta, preparada para a guerra, né? E isso não se fala só fisicamente, muscularmente, né? Totalmente, assim, né? Porque nós somos muito afetados pelos nossos hormônios, então a gente precisa estar 100% bem, né? E a Sabrina tá falando que faz o Creighton, né? Eu não sei falar, gente, né? Desculpa se eu falei errado aí, mas eu acho super interessante. Será que é com a doutora Melissa também? Eu não conheço essa técnica. É a doutora Carol, de São Paulo. Ai, que legal! Eu também não conhecia, assim, eu fui conhecer, acho que começo do ano passado, mas aqui é muito difícil encontrar alguém, assim, acho que é mais online mesmo, porque tem poucos médicos, né, da Napro. Tem, mas tá aumentando, né? Tá aumentando o número de médicos, e o bom é que sempre são médicos católicos também, então entendem, né, as nossas razões. Eu acho que vale muito a pena quem não consegue pesquisar, eu mesma vou pesquisar pela questão de saúde mesmo, né? Até para se preparar, porque não sei quando vai vir a menopausa, e aí a gente já está mais preparada com isso, né? Ô, Rafa, você falou que às vezes a fertilidade voltava com 4 ou mais meses. Você amamentava até que período? Isso tinha a ver, tipo assim, enquanto você estava amamentando, estava fértil ou não? Na verdade, essa é uma coisa bem interessante, Vanessa, porque ó, o meu primeiro filho, eu tive que complementar com leite artificial com 2 meses. E eu voltei a ovular depois de 1 ano. Né? Eu complementei com leite artificial dos 2 meses aos 7 meses ele. Depois dos 7, que a introdução alimentar fixou bem, aí eu consegui tirar o leite artificial e ele ficou só com comida e o peito mesmo, né? E eu amamentei ele até 1 ano e 1 mês, bem certinho, né? Aí a segunda filha, eu amamentei exclusivo até os 6 meses e com 7 meses eu voltei a ovular. Então, assim, meio que não tem muito parâmetro no meu caso, né? A terceira filha, eu também amamentei exclusivo até os 6 meses e com 4 meses eu voltei a ovular. Então, também não tem, assim. Agora, o Bento não tem o padrão. O Bento eu tive que começar a complementar semana passada. Ele tá com 4 meses e eu tive que começar a complementar. E também ainda agora não voltou, mas é que faz 1 semana também, né? Que eu comecei a complementar com leite artificial. Mas até agora também não voltou. Então, não, no meu caso, assim, eu não sirvo muito de padrão, não consigo dizer por quê. Porque a instrutora também fez o curso do Billing e ela fala assim que amamentar ajuda, né, a espaçar se for preciso, mas eu já vi também outros casos de que enquanto a mulher estava amamentando, ela também tinha seu período fértil. Então, é por isso que é bom observar, né? Isso que você falou, assim, que nesse período que a gente está aguardando, eu também fazia o método Billing para engravidar. Então, a gente fica, assim, conhece muito o nosso corpo, né? E aquela observação, e daí vai contando os dias, e daí você percebe quando está mudando. É incrível, né? Como que nós vamos nos conhecendo melhor. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente vai conhecendo o físico, mas isso também vai alimentando a nossa alma, né? Exatamente. A gente se conhecer, né? Eu acho que é assim, a beleza da feminilidade, né? A gente vai conhecendo a mulher como realmente, assim, não tem comparação, né? Realmente a mulher é um ser, assim, muito, muito especial, muito delicado, né? Muito cheio de detalhes.
E aí te leva também à contemplação de pensar como Deus pensou, né, na mulher, assim, tantos detalhes, né, em ter os seus órgãos reprodutores ali para gerar realmente uma vida, né, carregar durante tanto tempo, depois alimentar, né, e ser aquela, né, que está ali cuidando cuidando de tudo dentro de uma família. E assim, e ao mesmo tempo, assim, a gente ser tão delicada, né, e ao mesmo tempo ser tão forte, né. Então, não tem como a gente não contemplar Deus também contemplando a nossa feminilidade, todo o nosso fisiológico, né? Então, é muito, eu acho muito bonito e muito importante a gente se conhecer, sabe? Não se tratar como máquina ou até mesmo como um homem, né? O homem não tem esses detalhes, né? Ele realmente é aquele que foi feito para sair mesmo, para ir em busca, né? Cuidar, proteger da família, né? E a gente é tão assim, né, cheio de detalhes, assim, eu imagino assim, a mulher é como se fosse aqueles bordados, né, tudo cheio de detalhes e muito bem feitos, assim. Então a gente tem que se conhecer mesmo, porque quanto mais a gente se conhece, como você falava aí, né, em algum momento, fica mais fácil o nosso relacionamento, né, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, aonde a gente está servindo também muda, fica diferente, né, porque a gente se conhece, a gente sabe o que está acontecendo com a gente tem esse autocontrole e faz com que realmente a gente produza mais frutos do que se feche para nós, né. É isso mesmo, Rafa. Nossa, que delícia, assim. Foi muito gostoso conversar com você e ter você aqui. Foi emocionante para mim. Me fez reviver assim, algumas cenas desse período que eu vivi também. E eu espero assim que, né, quem estiver assistindo, quem for assistir depois, que se inspire e que tente fazer e trilhar um caminho, né? Um caminho melhor, um caminho aí mesmo de doação, porque eu não acho que hoje assim eu penso assim, Deus não fez, não tem a mesma missão para todos, né? É tão diferente, é tão distinto. E se a gente pensar que a nossa missão está só naquilo, a gente acaba não olhando as coisas ao redor, né? E perdendo às vezes tanta coisa que poderia ter feito, poderia ter vivido e não viveu. Exatamente. Nós somos únicos, né? Então, nós também temos uma missão única, né? Tem aqui a Renatinha perguntando a indicação de instrutor do MOB, né? Procurem lá, gente, tem a página do Semplafan. Vou escrever aqui, ó, para não ficar dúvida. Semplafan. Pesquisar, né, o local onde vocês moram, aí dá para olhar por região e aí lá consta. Porque todos os instrutores estão cadastrados, então vocês conseguem assim achar em qualquer lugar. Agora até eles estão utilizando muito mais tecnologia, né? Então tá mais fácil para fazer instruções online, né? Para se comunicar. Então procure. Tem página no Instagram deles, né? Tem bastante jeito de achar um. Tem algumas páginas aqui também que falam bastante sobre o billing, né? A Karen fala também, né? Isso, de Muito fertilidade inteligente. isso. Mas é bom, assim, a gente ter essa mentalidade, né? Que o billing, ele a gente não pode usar, assim, como uma escora, né? E achar que, assim, igual você disse no começo, né? Que achava que era todo católico tinha que fazer, né? E eu já, assim, eu já veio de um pensamento assim um pouquinho mais revoltante. Quando eu casei, eu nem conhecia direito, sabe? Não tive assim muita instrução. Então eu engravidei das minhas duas assim tomando pílula para ver assim que pílula realmente não não é garantia de nada, né? Então entre um período e outro, engravidei. Não foi uma coisa assim muito esperada, muito desejada, graças a Deus que veio, né? Hoje eu louvo e glorifico a Deus, porque assim são minhas joias preciosas. Mas eu fui entender só o método. E assim, eu passei por muitos processos, sabe? Usei injeção, usei adesivo, usei tudo quanto foi tipo de pílula e eu acreditava assim que meu corpo estava muito poluído, e realmente, né? Eu acho que até desintoxicar de tudo isso demorava um tempo mesmo. E hoje eu entendo, assim, esse tempo foi necessário, realmente, né? E o método Bini foi muito útil para mim, né? Para me ajudar a engravidar, para me ajudar
a descobrir o meu corpo, né? E eu não, acho que eu também não usaria assim um método para espaçar, não sei que fosse algo assim bem, né, bem complicado, igual você teve a cirurgia, se fosse alguma coisa assim muito complicada. Mas quem usa assim para se conhecer, né? Quem usa para é muito legal, assim. Eu gostei muito de fazer o curso e me ajudou muito em outras áreas, assim, né? Até no relacionamento com meu esposo, porque eu não entendia muito, assim, né? Fui descobrir, né, o ápice, essas coisas assim muito tarde. Então, o método BIM me ajudou muito nisso também. É isso mesmo. Ele ajuda em todos os sentidos, é muito bom. Vale a pena conhecer. Rafa, obrigado. Nosso tempo está acabando aqui. Amei, sabe? Amei tá com você aqui à tarde. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família. Você tem muito a oferecer para a gente. Gosto muito de seguir vocês. Ah lá, tá esperando há 5 anos. Esperar em Deus. É a melhor coisa, viu, Rosineide? Espere em Deus, né? E não é perder as esperanças, mas assim, igual a Rafa falou, foca em outras coisas, né, Rafa? Isso, aproveitar esse tempo. Eu que te agradeço, Vani. Obrigada, viu, pelo convite. Né? Espero em breve poder conseguir ir para Maringá para conhecer vocês, conhecer aí o pessoal, né, da região. E Estamos. obrigada. Obrigada pelo convite, tá bom? Um beijo para você. Tchau para todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau, gente.